Numa época em que a fé cega se confundia com a superstição e a sombra da bruxaria pairava sobre a sociedade, uma jovem mulher foi acusada de um crime horrendo. Lois, uma jovem peculiar, é mais do que apenas uma vítima. Sua inteligência e independência a tornaram uma ameaça para aqueles que detêm o poder. À medida que a trama se desenrola, somos levados a questionar se ela é realmente a vilã que a aldeia onde ela vive acredita ser, ou se apenas mais uma peça em um jogo mais complexo. Sejam todos muito bem-vindos ao Película Podcast. Eu sou Daniel Pinheiro e no episódio de hoje eu vou te contar um pouco mais sobre este livro que poderia ter virado um filme. Imagine uma pequena vila, onde a vida transcorre pacata, até que um evento trágico abala a comunidade. A jovem Lois é acusada de bruxaria e se torna o centro de uma caça às bruxas. A partir daí, somos arrastados para um mundo de julgamentos injustos e o medo do desconhecido. Elizabeth Gaskell, a autora desta obra, que com sua maestria narrativa nos mostra como é questionada a natureza da verdade, a fragilidade da justiça e a crueldade da intolerância. Mas quem era Elizabeth Gaskell para escrever uma história tão sombria e perturbadora? Uma mulher à frente de seu tempo, ela era conhecida por sua sensibilidade social e por sua capacidade de retratar a realidade da vida vitoriana. Influenciada pelas ideias do romantismo e do realismo, ela utilizava a ficção como uma ferramenta para denunciar as injustiças e a hipocrisia da sociedade de sua época. A inspiração para escrever o livro Lois, a Bruxa veio dos trágicos acontecimentos de Salem, onde inúmeras pessoas foram acusadas de bruxaria e executadas. Gaskell, fascinada por essa história real, decidiu explorar as profundezas do medo e da histeria coletiva, utilizando a ficção como um meio de denunciar esses absurdos. A sua obra pode ser comparada a outros clássicos da literatura gótica, como os romances de Edgar Allan Poe e Mary Shelley. No entanto, ela traz para a narrativa um olhar mais social e crítico, utilizando o sobrenatural como um reflexo de angústia e de medo. Essa história é um enigma que nos persegue do início ao fim. Será que ela realmente é uma bruxa capaz de conjurar feitiços e causar mal? Ou será que é apenas uma vítima inocente, presa em uma teia de mentiras e acusações? À medida que avançamos na narrativa, somos confrontados com evidências contraditórias e testemunhas que mudam de versão. Enquanto Poe e Shelley exploram o lado mais sombrio da psique humana e os horrores do sobrenatural, ela utiliza o gênero gótico como uma lente para analisar as questões sociais de sua época. O sobrenatural serve como um catalisador para a exploração de temas muito conhecidos até os dias de hoje, como a desigualdade e a intolerância religiosa. A ambiguidade de Lois é intencional. Questionamos nossas próprias percepções e a não aceitar as coisas à primeira vista. A figura da bruxa, tradicionalmente associada ao mal e à perversão, é subvertida ao longo de toda a história. Ela logo se torna um símbolo daqueles que são marginalizados e perseguidos por serem diferentes. A ambientação da narrativa em Salem, no contexto da caça às bruxas, intensifica o clima de suspense e mistério. A vila é retratada como um microcosmo da sociedade, onde predominam o medo e a intolerância. A atmosfera opressiva e claustrofóbica da vila contribui para uma sensação de que qualquer um pode ser acusado e condenado. A história de Lois nos lembra que, em tempos de crise e incerteza, a busca por um culpado é uma forma de aliviar a tensão
e restaurar a ordem social. A obra de Gaskell transcende os limites do gênero gótico, tornando-se uma crítica à sociedade e o seu contexto a mantém atual. Ao explorar os temas da histeria, da intolerância e da injustiça, refletimos sobre a nossa natureza e as consequências de nossas ações, além de questionarmos as normas estabelecidas. A acusação contra Lois desencadeia uma onda de paranoia e medo, levando a comunidade a se voltar contra ela. A autora nos mostra como a massa pode ser facilmente manipulada e como a busca por um culpado pode cegar a razão. Essa dinâmica, presente no livro, ecoa em diversos momentos da história da humanidade. Um exemplo clássico é a caça às bruxas em Salem, no século XVII. Assim como em Lois a Bruxa, a histeria coletiva levou à acusação de inocentes que foram condenados à fogueira, baseados em rumores e superstições. A comunidade, aterrorizada por forças sobrenaturais, se uniu contra um inimigo comum, alimentando a intolerância e a violência. A histeria coletiva não é um fenômeno restrito ao passado. Em tempos mais recentes, vimos casos semelhantes se repetir, como as acusações de bruxaria em comunidades africanas e as caças às supostas bruxas em algumas regiões da Europa. A história de Lois nos serve como um lembrete de que, mesmo em sociedades ditas modernas, o medo e a ignorância podem levar a atos gratuitos de crueldade e injustiça. E não faz muito tempo que a pandemia da Covid-19 também nos mostrou como a histeria pode se manifestar em escala global. A disseminação de informações falsas e a polarização política levaram a um aumento da desconfiança e da hostilidade entre as pessoas. A busca por um culpado, seja ele um grupo étnico, um governo ou uma instituição, é o que alimenta o ódio e a divisão. A figura feminina em Lois a Bruxa é complexa e ambígua. A jovem é retratada como uma mulher forte e independente, mas também como uma ameaça à ordem social. A obra, com um olhar atual, levanta questões importantes sobre o papel da mulher na sociedade e sobre os preconceitos que elas enfrentavam e ainda enfrentam. Traz uma reflexão sobre o poder da fé e as consequências da intolerância. É um livro que assombra e intriga, e que nos faz questionar até que ponto estamos dispostos a acreditar no que nos dizem. Pessoal, estamos chegando ao fim, mas eu não poderia deixar de compartilhar com vocês algumas curiosidades sobre a escritora deste livro. Pessoal, estamos chegando ao fim, mas eu não poderia deixar de compartilhar com vocês algumas curiosidades sobre a escritora deste livro. Como vocês já sabem, seu nome é Elizabeth Gaskell, mas o que poucos sabem é que a sua infância foi marcada por grandes tragédias, como ter perdido a sua mãe com menos de 2 anos de idade, e também por ter perdido seu irmão, que tinha se alistado para a Marinha, e o navio onde ele estava embarcado acabou se perdendo em uma expedição para a Índia. O seu romance Mary Barton, escrito em 1848, foi inspirado na morte precoce do seu filho William, o único menino de 4 filhos que ela teve no seu casamento. O seu marido, que também se chamava William, a apoiou bastante para que ela escrevesse este livro como forma de superar o luto. Elizabeth Gaskell, aos 55 anos, vítima de um infarto, faleceu repentinamente enquanto visitava uma casa comprada como surpresa para o seu marido. A escritora, conhecida por seu ativismo social e prolífica produção literária, já enfrentava problemas de saúde. Em busca de um novo lar e ar puro, a família se mudaria de Manchester. Sua morte prematura não apagou seu legado, marcado por obras que abordam questões sociais relevantes, como as desigualdades de classe, que continuam a inspirar leitores
e estudiosos até hoje. Na descrição deste episódio estão todos os links para você conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Dentre eles, ao do nosso projeto de financiamento coletivo do Apoia.se, onde você pode colaborar a partir de R$ 5,00. E aí, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos que não postamos aqui. Seja um apoiador, para que possamos continuar com ainda mais relevância. Agora o nosso próximo encontro será apenas no ano que vem. Muito obrigado pela sua audiência, boas festas, até a próxima!